Mário Fernandes, seja bem-vindo ao Bastidores CNN. É uma entrevista exclusiva com aquele que é um dos advogados mais experientes do país e atua muito bem nessa área. Eu vou começar, doutor, abrindo espaço para Jussara Soares, que foi quem marcou essa entrevista para a gente. Boa tarde, doutor Marcos. É bom recebê-lo aqui, obrigado pela entrevista. Doutor, quero começar falando com o senhor justamente sobre um pedido que foi apresentado hoje pelo senhor, pedindo justamente o impedimento do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, nesse julgamento. Queria saber por que o senhor fez esse pedido e se o senhor acredita que o general Mário Fernandes não vai ter acesso, com a participação do ministro Flávio Dino, a um julgamento justo. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, querida Jussara. Desejar a você, Eurymio, uma boa tarde, a você também, querida Tainá, e a todos que nos ouvem. Nós ingressamos com um pedido na data de ontem. Não é um pedido que apresenta qualquer tipo de alegação pessoal ou contra a cultura jurídica do excelentíssimo ministro Flávio Dino, mas questiona a incapacidade de isenção para esse julgamento. E veja, nós tivemos o cuidado de colocar na peça que isso não é uma condição negativa, né? Quando uma parte articula contra um julgador, né, em desfavor de um julgador, a sua imparcialidade, isso não é um ponto negativo. O ministro Flávio Dino é fato público, ele era ministro da Justiça. Repito, o ingresso do pedido não diz respeito ao fato dele ter sido ministro da Justiça e a época dos fatos ter procedido em relação, por exemplo, ao dia 8, isso é fato público e notório, mas uma pré-concepção de culpabilidade que o ministro, atual ministro, excelentíssimo ministro Supremo, à época ministro da Justiça, exerceu. E esse juízo prévio de culpabilidade que retira dele a equidistância, isenção, sempre com o máximo de respeito, para que julgue, na minha visão, o nosso cliente. Então, é esse impedimento, essa relação que o excelentíssimo ministro tem com a causa penal que foi deduzida na denúncia e cuja a interpretação, eu vou pedir licença, querido Jussara, para discordar de algumas coisas que você respeitosamente colocou, no que importa a denúncia, que nós estamos aqui para tentar esclarecer. Então, essas foram as razões pelas quais nós respeitosamente provocamos o Supremo Tribunal Federal para dizer, então, que entendemos que o ministro Flávio Dino não reúne a imparcialidade devida, e devemos lembrar que é a primeira característica da jurisdição. Imparcialidade é a primeira característica da jurisdição. Ela é muito importante. Eu não vou entrar nas nuances técnicas do que é uma cognição subjetiva, quando o magistrado deve ou não deve ter condições de julgar uma causa dessa natureza. Mas o que de fato importa é que, indiscutivelmente, o ministro da Justiça, o ministro Flávio Dino, enquanto ministro da Justiça, teve relação direta com o caso penal. E essa relação direta é que o torna impedido para julgar. Não do ponto de vista, deixar claro para os que nos ouvem e não têm conhecimento técnico a respeito desse tema, não tem absolutamente nada a ver com a competência e capacidade intelectual do ministro, com a qual nós reverenciamos, é o que dissemos na peça. É apenas essa ausência de equidistância. E eu não posso crer que a Suprema Corte não conferirá a esses que estão respondendo uma denúncia com imputações graves a isenção necessária. Porque se a Suprema Corte não garantir esse direito fundamental esculpido no artigo 5º, que Poder Judiciário vai garantir? Doutor, queria me debruçar um pouco sobre o que vem surgindo nos últimos dias, de domingo para cá. A gente trouxe ontem alguns áudios, algumas mensagens que detalham essa participação do Mário Fernandes no que é chamado pela Polícia Federal aí da trama golpista. Quando ele fala com o Cid, por exemplo, e o Cid na delação traz isso, o Fernandes disse que já havia conversado com o ex-presidente Jair Bolsonaro, afirma que algo poderia acontecer até o dia 31 de dezembro. Nesse diálogo, é possível presumir, portanto, que o ex-presidente, ao que tudo indica, mantendo contato e dando informações e sinais ao general Mário Fernandes, admitia a possibilidade de um golpe?
Tainá, muito importante sua pergunta. Veja só, um primeiro esclarecimento é necessário. Primeiro, esses áudios não são novos. Aliás, esse áudio que você trata, ele está transcrito no relatório final da Polícia Federal, que deveria ser final, mas não é final. É uma outra confusão. Então, esses áudios que foram publicados e começaram a ser publicados no domingo, eles não são áudios novos. Vamos deixar bem claro isso. Há diversos documentos. Sim, estão transcritos, mas começaram a ser divulgados, sim. Isso, áudio, mas não são novos. Porque isso, mas veja, ele em voz ou transcrito está lá no relatório. Não é uma informação nova. Nós concordamos, então. E o que o Mauro Cid tem a dizer sobre isso? O Mauro Cid primeiro, não, veja o Fernandes, só. desculpe. Eu ainda não consegui ler todo o processo de delação, até porque me parece que os áudios, os vídeos que foram apresentados, eles não estão apresentados na sua integralidade. Eu também ouvi de uma reportagem que existem 1.200 laudos referentes a essa conversa, ou às conversas que foram ouvidas, das quais eu também não tive acesso. Agora, você disse uma coisa muito importante. Nós estamos num momento processual em que não se presume nada. Ou se atesta, ou não temos culpa. A presunção ela poderia acontecer, e digo por parte da imprensa, que tem alguns, como vocês, têm tomado cuidado enquanto apresentam essas informações, mas presunção no processo penal não existe. Condenação ela não é presumida, por fato presumido. A condenação ela só pode se sustentar por fato concreto. Então, a gente não presume absolutamente nada. Eu ainda não tive condições de me debruçar sobre esses áudios com o meu cliente, até porque tive um pedido do ilustre relator, quando o meu cliente solicitou a ele que permitisse os advogados a entrarem no sistema onde ele está preso com um computador. Só para você ter uma ideia, o volume 6 do processo principal, ele tem 11 mil folhas. E o que nós temos ao ilustre ministro ilustre ministro, nós precisamos de autorização para entrar com o computador, porque o processo é todo eletrônico. Tem essas situações que você acaba de me colocar, e eu preciso debater essas questões com ele para que justamente não haja presunção alguma. Porque presunção não é circunstância jurídica que valida uma condenação e, quiçá, denúncia. Indício não é presunção. Né? Um indício ele é um instrumento ou uma circunstância um pouco mais robusta do que a presunção. Então, hoje a gente está tendo essa dificuldade também, Tainá. Eu não consigo entrar com o computador. Só para você ter ideia, a denúncia sai terça-feira à noite, vocês sabem disso. O meu cliente foi notificado quarta-feira, 10 horas da manhã. O que o Supremo entregou a ele? Um envelope fechado com um pendrive, que, segundo a informação e a notificação, constaria denúncia e o processo de delação. E como é que ele vai ver a denúncia, ter acesso à denúncia a um pendrive? Então, eu não consegui ainda me debruçar com ele ainda nessas mensagens. Agora, o que é importante dizer é que essa mensagem, que já existe, ela pode ter sido publicada, mas ela já existe nos autos e a imprensa toda teve conhecimento dela. Não teve conhecimento do áudio, mas do conteúdo dela, que é o que o áudio expressa e o que está transcrito, todos tiveram. Ela não trata de absolutamente nenhum. Mas o senhor, então, não conversou anteriormente com o seu cliente sobre essa mensagem, já que ela já existia? Eu conversei com ele sobre essa transcrição, mas nós só enfrentaremos as mensagens quando tiver acesso a tudo, ao que foi dito antes, ao que foi dito depois. Porque, veja, essa mensagem não trata de plano de matar absolutamente ninguém. Basta a leitura ou ouvi-la como foi transcrita. E ela não se refere efetivamente a golpe nenhum. Ela se referiria às questões envolvendo os movimentos lá no QG, que a tempo e a moda ele vai esclarecer. Doutora, a gente vai aprofundar um pouco na série de mensagens que tem, áudios e algumas mensagens para Mauro Cid, que inclusive chamou o cliente do senhor de maluco para a Polícia Federal e disse que era um dos mais radicais entre os militares. Mas antes eu gostaria de me debruçar sobre esse pedido da defesa para considerar Flávio Dino pelo menos suspeito para fazer esse julgamento, que ele não tenha aquela imparcialidade devida, como o senhor disse. Mas por que também não pediu impedimento para André Mendonça? André Mendonça é colega de Mário Fernandes na equipe ministerial. Ele trabalhava, Mário Fernandes, na Secretaria-Geral da Presidência e o ministro André Mendonça foi à AGU e foi ministro da Justiça.
ele tem imparcialidade devida, mesmo tendo sido colega de equipe ministerial, colega de governo Jair Bolsonaro? Ser colega, querido Lime, de equipe ministerial é uma coisa, ser colega direto é outra. Senão eu deveria também entrar com o impedimento do ministro Zanin, que foi advogado do Lula, e que advogou nessas questões envolvendo o golpe no Tribunal Superior Eleitoral. O fato do meu cliente integrar as hostes do Poder Executivo não significa dizer que ele teve, até porque desconheço a relação de amizade dele com o ministro André Mendonça. Estou sabendo agora porque você está colocando, vou até indagar ele. Mas o fato dele integrar uma secretaria de um ministério paralela a um outro ministério não significa dizer que tenham relação. Isso é uma discussão para a academia, né, de como se seleciona ministros para a Suprema Corte, para o Superior Tribunal de Justiça e outros tribunais superiores. Mas a amizade entre o meu cliente e o ministro André Mendonça eu desconheço. Estou sabendo agora, Lime, vou até indagá-lo sobre isso. Agora, o simples fato dele integrar as hostes do Poder Executivo não significa dizer que ele é colega, né? E veja, só uma correção. Nós ingressamos com um pedido de impedimento, não foi de suspeição. Ingressamos com um pedido de impedimento apontando um fato objetivo. Qual é o fato objetivo? O excelentíssimo ministro Flávio Dino, atual ministro da Corte Suprema, era ministro da Justiça e teve relação direta com o fato. E não simplesmente porque ele era ministro da Justiça. Ele teria relação porque ele era ministro da Justiça, não estava titulando de forma nenhuma. Ele aprofundou essa relação com os fatos, ele emitiu juízo prévio de valor, sempre com o máximo de respeito. O ministro disse, ali se trata de golpe, foi orquestrado um golpe, teve um planejamento, ele fala de uma linha do tempo, né, que envolveu setembro, outubro, novembro, dezembro, até o dia 8 de janeiro, e eu pergunto a vocês o seguinte, se ele, aliás, eu indago sempre de forma respeitosa, se ele já emitiu um juízo de valor, o querido Lime, a respeito desses fatos, dizendo foi golpe, eram terroristas, qual é a visão diferente dele hoje? Aí eu vou lhe fazer uma outra indagação. O que é o devido processo legal se não garantir a todos nós jurisdicionados o direito de se defender? E o que é o direito de se defender? É garantir a quem se defende o poder de também poder interferir na mente de quem julga. Como eu vou convencer um juiz que já tem uma visão pré-concebida do fato? Esse fato é incontroverso, ele é insuperável, sempre com o máximo de respeito. Se o ministro, atual ministro, e repito, não se questiona aqui mais uma vez o respeito que nós temos pela elegância do ministro, pela educação do ministro e, sobretudo, pelo cabedal jurídico do ministro, não é isso que nós estamos questionando. Nós estamos respeitosamente questionando a imparcialidade. Aliás, o ministro tem pleno conhecimento disso, foi um brilhante juiz federal. E por ser um brilhante juiz não significa dizer que tem a imparcialidade devida para esse caso para julgar de forma isenta. Porque, repito a vocês, ele disse que é golpe, ele vai dizer que não é golpe agora, que ele vai analisar o que a defesa tem a dizer. Se não se permitir a quem se defende o direito prévio de poder exercer perante o juiz ou exercer perante o convencimento do juiz as razões pelas quais ele invoca para afastar a imputação, o processo não é devido. Se já tem uma condenação já prevista, aliás, quantos jornalistas respeitosos como vocês eu recebi já disse, doutor, eu vou dizer o que eles disseram, abro aspas, doutor, o senhor sabe que a sentença está pronta? O senhor sabe que a sentença condenatória está pronta? Eu sei, não tem nem processo, como é que eu sei se a sentença está pronta? Eu acredito na Suprema Corte do meu país. Se os 11 ministros do Supremo, que garantem a Constituição, porque abaixo dela estão, mas garantem as resoluções e, sobretudo, os direitos fundamentais consagrados a todos nós, porque ato antidemocrático não é só o que aconteceu no dia 8, e que, na minha humilde visão, não foi golpe. Aliás, expoentes da nossa área proclamaram isso. Expoentes da nossa área, inclusive ex-ministros da Suprema Corte. Mas eu não vou entrar nessa discussão.
Se é antidemocrático o que aconteceu, me parece muito mais antidemocrático não se permitir a quem se defende, ou garantir a quem se defende o poder de também poder interferir em quem julga. Que processo democrático é esse se nós já temos uma decisão pronta, uma decisão condenatória pronta, segundo jornalistas me informaram? Doutor, não seja inocente, o que eles diziam a mim. Você já sabe de uma sentença condenatória? Olha, não sei de nada. Eu sou um estudioso do direito, respeito a profissão, respeito as instituições, respeito a liturgia. Agora, se a Suprema Corte não vai garantir a quem se defende o direito de se defender, o que nós estamos fazendo aqui? Por que eu vou subir a tribuna? Por que eu vou gastar tempo peticionando? Por que eu vou, então, gastar tempo mandando milhões de e-mails para tentar ser recebido e não conseguir ser recebido? Então, ou a democracia é séria para tudo, ou ela só é séria para uma parte. E aí nós precisamos, enquanto jurisdicionados, e aqui não estou atacando a Suprema Corte, toda a minha reverência, acompanho a Suprema Corte desde a academia, em 2000, os ministros, as doutrinas, mas o que indigna, mais do que os fatos, é a impossibilidade de poder exercer o direito de defesa. Ou a gente vai brincar, eu não quero ser apenas um instrumento de formalização de entrega da jurisdição. Se o Supremo precisa do advogado para entregar a jurisdição, para efetivar a jurisdição, que ele nos permita, então, poder exercer o direito de defesa. Caso contrário, eu viro um mero instrumento de validade de decisão. Me perdoe. Deixa eu passar a palavra para a Jussara Magini, para a gente poder fazer outras perguntas também, caminhar aqui sobre outros assuntos. Diga, Jussara. Doutor, é importante a gente se debruçar em alguns fatos que foram apontados pela Polícia Federal e foram incluídos na denúncia do Procurador-Geral Paulo Gonet. Tem um fato que é super importante, que foi encontrado no HD externo do general Mário Fernandes, uma suposta minuta para o plano Punhal Verde-Amarelo, que esse plano, segundo a investigação, consistiria ali na neutralização do ministro Alexandre de Moraes, inclusive num plano de envenenamento, de morte por envenenamento do presidente Lula e também um plano de morte do vice Geraldo Alckmin. Neste momento, o que aponta a investigação? Que no dia 9... no dia 9, esse documento de dezembro de 2022, esse documento foi impresso no Palácio do Planalto e depois a verificação pela localização ali, inclusive pelo registro de entrada no Palácio da Alvorada, mostra que o general Fernandes esteve no Palácio da Alvorada e teria se encontrado com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O general Mário Fernandes entregou este documento que consistia nesse plano de morte dessas 3 autoridades? Jussara, essa minuta ela nunca foi entregue a absolutamente ninguém. E não há nenhuma mudança dessa alteração ou desse quadro fático que trouxe as 864 folhas do relatório para as 270 folhas da denúncia. A única coisa que muda do relatório eu tive esse cuidado de fazer esse espelhamento, do relatório policial para a denúncia, é que o ilustre procurador acrescenta que meu cliente teria no seu arquivo do celular o telefone do Rodrigo Azevedo. É a única informação que muda do relatório da polícia para a denúncia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, essa minuta, ela foi encontrada num HD, como você disse, mas desde a concepção do relatório, os veículos midiáticos e outros advogados que me procuram entendiam que essa minuta tinha sido encontrada impressa. Essa minuta nunca foi encontrada impressa. Nunca foi encontrada impressa. Vamos deixar bem claro isso. Ela não tem conexão, já adianto a vocês, com nenhum dos personagens denunciados e muito menos com Copa 22. Isso é uma conclusão que eu extraio da leitura do próprio relatório e que foi espelhado na denúncia. Segundo ponto, se presume...
Por favor, Jussara. Doutor, só para deixar claro, é porque a investigação diz que foi usada essa impressora no nome do general Mário Fernandes, apontando que este documento foi impresso. E aí ele faz essa conexão, a investigação aponta essa relação, porque verifica a entrada do general Mário Fernandes no Palácio do Alvorada. O que foi? Ele imprimiu o documento e jogou fora? O que aconteceu? Ele nunca levou esse documento ao ex-presidente Jair Bolsonaro, só complementando, é isso? É isso que ele defende? Perfeito. Esse documento nunca foi entregue a absolutamente ninguém, ele é uma minuta. Nunca foi entregue a ninguém. E por que ele produziu esse documento, doutor? Primeiro, deixa eu responder a primeira situação para responder a segunda. Então, veja, eu não estou dizendo que não foi impresso, Jussara, eu estou dizendo que o documento não foi entregue a absolutamente ninguém. Segundo ponto, se fosse para entregar ao presidente, ele não precisaria ir ao Palácio do Planalto, ao Palácio do Alvorada, porque na hora da impressão o presidente estava no Palácio do Planalto. Então ele não precisava ir para o Palácio do Alvorada. Essa é a primeira coisa. É um ponto de reflexão. Eu não posso trabalhar com vocês aqui presunção. Eu não trabalho com presunção. Ou o procurador aponta o que aconteceu, ou o procurador diz, eu estou presumindo. Se a gente vai aceitar a presunção para denunciar, ótimo. Agora, se a gente vai aceitar a presunção para condenar, é uma outra discussão, Cretana. É isso que eu quero dizer. Eu não posso discutir com vocês aqui em tese. Eu acho que aconteceu. Logo aconteceu. Não trabalha com isso. Ou o procurador diz, apresentou, como apresentou e que dia apresentou, ou a gente fica nessa presunção, como você diz, Jussara. Então, não dá para presumir? Bom, se a gente vai presumir, então eu vou pedir ao Supremo que absolva meu cliente, porque ele não vai poder condenar ninguém dizendo, olha, presumo que ele entregou. Tá? É só uma questão não ideológica. Mas ele afirma que não entregou ao ex-presidente esse plano, certo? A gente só quer entender, doutor, por que esse plano existiu então? Qual era a intenção do Mário Fernandes ao produzir esse plano que, segundo a Polícia Federal, era para matar o presidente da República? Olha só, vocês estão dizendo que é um plano. Ele diz que não é um plano. Vocês estão dizendo que é um plano. Aonde que é um plano? Então, a Polícia Federal chama assim. Não, mas a Polícia Federal, ela pode dizer um monte de coisa. Doutor, é o quê? Mas se não é um plano, é o quê? Ele nega, doutor, que ele escreveu o que foi encontrado no HD externo? Olha só, ele não nega que escreveu aquele documento. O que ele nega é que esse documento foi apresentado a qualquer pessoa. E não tem prova nos autos que foi apresentado. Vocês acabaram de dizer. Olha, não poderia presumir? Vocês estão presumindo, ótimo. Eu quero a prova. Me diga o elemento de prova, Jussara, que você viu. Vocês leram o relatório e leram a denúncia. Me diga qual é o elemento, nem de prova. É o elemento de informação, porque não tem prova nenhuma. Prova ela vai existir depois que o processo foi instaurado e nos permitir exercer o direito contraditório. O que nós temos agora são elementos de informação. Então me traga o elemento de informação que diz, ele entregou. Segundo ponto, vocês estão dizendo que é um plano para matar Alexandre de Moraes. Eu quero, com todo respeito ao ministro, óbvio, eu quero que... Bom, vocês leram essa minuta. Aonde que está escrito na minuta Alexandre de Moraes? Aonde que está escrito na minuta Alexandre de Moraes? A imprensa toda diz, era um plano para matar Alexandre de Moraes. O procurador diz, era um plano para matar Alexandre de Moraes. O relatório da polícia diz, era um plano para matar Alexandre de Moraes. Isso é muito grave. Agora, onde é que está escrito Alexandre de Moraes? Então, doutor, o documento, ele vai explicar respeitosamente ao Poder Judiciário. Eu já tentei fazê-lo perante o excelentíssimo ministro, que sequer houve a defesa. Eu já mandei diversos e-mails. Não fui atendido nenhuma vez pelo ministro. Respeito. Agora, eu duvido que o procurador só tenha sido atendido por meio de e-mail. Agora, essa defesa que quer se dirigir respeitosamente ao ilustre ministro, se apresentar ao ilustre ministro, ainda não teve essa condição. Aliás, nós nem conseguimos subir ao gabinete do ministro. Para subir ao gabinete do ministro, precisa autorização prévia. Eu vou sair um pouco das conclusões da Polícia Federal e da PGR e eu vou para as próprias palavras de Mário Fernandes nas conversas com alguns dos seus interlocutores. Tem um trecho numa conversa com Luiz Eduardo Ramos, que era o então ministro da Secretaria-Geral, abre aspas, e aqui não estão conversas avulsas, é o mesmo bloco de conversa, é a mesma mensagem de WhatsApp. O que ele diz? Ele defende que as massas sejam inflamadas para que fiquem na rua. E ele diz, o clamor popular
como em 1964. Mário Fernandes defendia um golpe de Estado? Não defendia o golpe de Estado. E por que ele cita 1964 com as massas na rua? Eu não conversei com as mensagens, eu tenho que perguntar para ele, não perguntei isso para ele ainda. Aí eu preciso perguntar para ele. Agora, o que eu posso dizer a você, no tópico da denúncia, querido Orime, que trata... Veja, eu não estou aqui para convencê-los. Eu estou aqui para esclarecer. Meu papel aqui não é convencê-los de absolutamente nada. Eu preciso convencer o juiz, que é quem vai julgar meu cliente. Agora, respeito demais vocês e estou aqui por esse respeito. Agora, eu não quero convencê-los. O meu papel aqui é esclarecer perguntas. Então, você está me perguntando por que ele disse isso. Beleza, não falei com ele ainda sobre isso. Mas eu posso te esclarecer que tem um tópico específico na denúncia. Eu tive cuidado até de tratar das folhas, que é o dia 8 de janeiro de 2023, as folhas 248, dizendo que ele praticou uma ação e que dia 8 de janeiro teria ocorrido por alguma conduta dele. Qual conduta dele? Qual? A denúncia não diz qual conduta dele. Aliás, eu acho estranho, o relatório da polícia transcreveu uma conversa, Orime, entre ele e o Lucão. Não era o Lucão, que era o chefe lá do QG, que era um dos intermediários. Isso. Tem uma mensagem transcrita entre ele e o Lucão, transcrita no relatório, salvo engano, as folhas 840 do relatório da polícia. Pode ser que eu me equivoque nas folhas. Está dito assim, o Lucão perguntando o que tem que fazer, se eles vão descer e vão se manifestar. E o general responde. Estranho isso não estar na denúncia. E o general responde, Lucão, mantenha do jeito que está, a movimentação tem que ser pacífica, não desçam porque pode existir infiltrados, vocês não podem perder o controle. Não sou eu que estou dizendo, é uma mensagem que foi transcrita pela polícia entre o general Mário Fernandes e o Lucão. Por que essa mensagem não está transcrita na denúncia? É a pergunta que eu faço a vocês. Porque, aliás, teve com o Mário Fernandes, não a vocês. Na conversa que o senhor teve com o Mário Fernandes, o senhor chegou a perguntar para ele, o senhor defendeu um golpe de Estado ou não? Claro, ele falou, não defendi golpe de Estado nenhum. Não sou a favor de tomada de poder e jamais inflamei quem quer que seja. Fui no QG, era um brasileiro que podia ir no QG, fui no QG e tem minha mensagem dizendo, olha, não fui interlocutor de absolutamente ninguém, as pessoas me conheciam, pediam auxílio e eu prestava. Por que o QG não foi desabilitado antes? Por que aqueles movimentos não foram desabilitados antes? Claro, deveriam ter sido em razão do dia 8. Quem que é a favor? Eu sou um brasileiro. Não sou a favor de absolutamente nada do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Por favor, isso deve ser profundamente rechaçado, profundamente punido, mas nos termos da lei. Quem que é a favor ao que aconteceu no dia 8? O patrimônio público que pertence a nós, patrimônio que representa instituições importantes, sobretudo a do Poder Judiciário, a quem sempre me curvo e me curvarei enquanto for advogado. Agora, é preciso ter em mente limite, porque democracia é limite para todos, não é limite só para o inimigo. Democracia é limite para todos, não é só limite para o inimigo. Doutor, a gente está perto de encerrar a entrevista por conta do seu tempo e também do tempo do jornal, mas a Jussara Soares, que foi quem conseguiu trazer o senhor no Bastidores CNN, vai ficar responsável pelo encerramento. É contigo, Jussara, ela ainda tem mais uma pergunta. De todas as formas, não consegui. É muito difícil fugir da Jussara Soares, viu? Não consigo. Mas eu tentei fugir, não vou negar, viu, Jussara? Que eu tentei fugir, eu tenho essa humildade, tentei fugir de tudo que é jeito, mas não consegui, Orime. Doutor, muito eu agradeço mais uma vez a entrevista e eu quero aproveitar essa última oportunidade para esclarecer um ponto do que está escrito na denúncia e também na investigação. Tem um trecho que o general Mário Fernandes diz o seguinte, numa conversa com o Mauro Cid, ele diz que foi muito bacana o então presidente Jair Bolsonaro ter ido ali na frente do Alvorada e ter feito um pronunciamento para apoiadores, e aí ele cita que bacana que ele aceitou o nosso assessoramento. O general Mário Fernandes era um conselheiro do ex-presidente Jair Bolsonaro no final do ano e em toda essa movimentação para que Jair Bolsonaro se mantivesse no poder?
Jamais, querido Jussara. É interessante essa pergunta, porque esse ponto eu debati com ele, justamente por conta do relatório. Ele disse, olha, o assessoramento que eu quis dizer é em relação a essa turma que estava mobilizada. Apenas em relação a isso. O general Mário Fernandes era um conselheiro de quem? O general Mário Fernandes não tinha atuação direta com nenhum dos personagens. Tanto é que isso está revelado na própria denúncia. Ele não participou de nenhuma reunião envolvendo essa suposta minuta aí do 142. Isso é fato controverso. Se ele tivesse esse poder que todo mundo está dizendo que ele tem, me parece que ele poderia chegar às portas abertas do presidente, não chegava. Ele poderia participar de reuniões que não participou. Por exemplo, a denúncia fala de uma suposta reunião que teria havido em novembro. Ele não participou dessa reunião. Se ele tivesse essa interlocução toda, ele não deveria participar de todas as reuniões. Se o plano de matar realmente existisse, ele não deveria ter participado das reuniões que envolveram, ele não deveria ter participado do Copa 22, a denúncia não traz nenhuma conexão nesse sentido. Eles estão respondendo, queridas Tainá, Jussara e querido Orime, por organização criminosa armada. Ninguém foi pego com arma. Eu não estou dizendo que se foi grave ou não foi grave o monitoramento, eu estou trabalhando com fatos, porque são esses fatos que serão submetidos a um juízo de tipicidade. Não é o que a gente acha. A corte não faz um julgamento político. A corte faz um julgamento especificamente jurídico. Aliás, o primeiro princípio que regula o direito penal é o princípio da legalidade. Legalidade esta que todos nós nos submetemos. Então, eu quero dizer a você, querido Jussara, que esse assessoramento diz respeito a isso, diz respeito a outras questões. Por isso que a gente precisa ter as mensagens anteriores e as posteriores. Mas eu quero profundamente agradecer a abertura que a CNN, de quem sou fã e sempre assisto, né, de nos ouvir. Quero pedir desculpas por algum arrobo ou excesso. Quero dizer também que não só respeito a imprensa, como respeito ao Poder Judiciário, mas me preocupa muito a impossibilidade de poder exercer o direito de defesa. A única coisa que nós estamos tentando é exercer o direito de defesa. Não queremos incomodar ninguém, agredir ninguém. Eu só quero tentar utilizar a prerrogativa que a Constituição Federal deu a todos nós, conferiu a todos nós, que é uma jurisdição sadia, existente, válida e eficaz. E ela não será válida nem eficaz se a Suprema Corte não garantir a quem se defende o direito de poder também interferir no seu convencimento. Eu não posso acreditar que a Suprema Corte já esteja com uma sentença pronta, como todos estão dizendo, como o meio jurídico está dizendo. Então, é muito triste não ver advogados se manifestarem. Cadê os advogados da prerrogativa? Os advogados da prerrogativa dizem que a sentença da Lava Jato era ruim, mas essa sentença é boa. Por favor, por favor. Quer dizer que quando era para o amigo, a sentença era ruim. Quando é para o inimigo, a sentença é boa. Advogado não pode. Advogado é advogado 24 horas por dia. Você só se manifesta sobre aquilo que você conhece. Ou você fala em tese. É assim que advogado deve se manifestar, na minha humilde concepção, aliás, trazendo aqui o advogado italiano, juiz Calamandrei. Ele dizia isso, advogado não fala sem saber o que está falando. Então, ele não pode ter duas concepções. Eu quero finalizar agradecendo e dizendo, princípio da legalidade, devido processo legal, ampla defesa e contraditório, só tem um conceito. Eu tenho saudade das salas de aula, lecionei 18 anos, e dizia aos meus amados guerreiros, alunos, dizia, olha, o conceito é um só. Não interessa se aqui tem um advogado, um delegado, um juiz, um promotor, um procurador, um defensor. Os conceitos de direitos fundamentais somente exigem uma plataforma de atuação, interpretação e aplicação. Agradeço muito vocês. Obrigada, doutor. Nós conversamos, gente, com o advogado do general da Reserva Mário Fernandes, um dos denunciados pela Procuradoria-Geral da República, o Marcos Vinícius Figueiredo. Obrigada pelos esclarecimentos, doutor. Um bom trabalho. Até uma próxima. Agradeço também a nossa super Jussara Soares.